vamos estar fazendo leitura em um texto da Palavra de Deus sobre o tema da grande tribulação. Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo de número 11, do versículo 1 ao versículo 11. Livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Diz-nos a palavra: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor das testemunho do que deram. E clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Podeis sentar, irmãos. Uma leitura como esta, né, não causa tanta alegria e tanto entusiasmo em tantos, porque fala de sofrimento, fala de morte, fala de dor, fala de angústia, e ainda deixa lá como promessa, né, no finalzinho, aqueles que hão de morrer também como eles. Que situação bastante interessante. Bom, meus irmãos, nós tivemos aqui na última terça-feira passada, tratando do tema sobre as bodas do Cordeiro, e naquela ocasião nós estivemos dizendo que após o arrebatamento, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber recompensas. Não se esqueça que o tribunal de Cristo não é um lugar de julgamento para decidir céus ou inferno, eternidade. O tribunal de Cristo nada mais é que um lugar onde as nossas obras serão julgadas, aquelas que fizemos no corpo pelo Senhor, e que qualidade de obras são. Não se esqueça que quem está em Cristo, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no tribunal de Cristo, receberemos coroas, galardões, dádivas e coisas semelhantes. Porém, após isso, entraremos no que é conhecido a boda do Cordeiro.
uma festa de celebração na presença de Deus nos céus, com todos os santos, desde o antigo passado, naquele momento do arrebatamento. Após isto, esse momento esplendoroso de alegria, de felicidade, que se desenrolará nos céus, aqui na terra, dará-se início a um período conhecido como a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um período de tempo em que juízos virão sobre essa terra e causarão muitos sofrimentos nos habitantes que nela está. Mateus capítulo de número 24 e o versículo 21, está aqui no texto do dia, né? Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então é um período de muito sofrimento, de muita dor, para aqueles que aqui estiverem, até mesmo aqueles que são cognominados crentes, porque nem todos os crentes irão no arrebatamento. Tem muita gente que estão brincando com o evangelho, e lamentavelmente eles não ainda tiveram uma conversão. Tem pessoas que estão há 40 anos dentro de um templo e ainda não é crente, ainda não se converteu, e a conversão se faz necessária, nascer de novo. Se não nascer de novo, não vê e nem entra no reino dos céus. Então, tempo de igreja não leva ninguém aos céus. O que leva aos céus é uma conversão genuína. Este período da grande tribulação acontecerá imediatamente após o arrebatamento da igreja. Desencadeará um período de 7 anos de grande aflição. Será um tempo de aflição e de angústia jamais visto na história da humanidade, que os escritores bíblicos chamam de a grande tribulação. A grande tribulação. É traduzido isso por tribulação. A Bíblia fala em Jeremias, tempo de angústia para Jacó, tempo de sofrimento, tempo de grande tribulação. Um período está prestes a acontecer. O significado da grande tribulação será um período de intensa aflição, como disse Mateus aqui no capítulo 24, no versículo 21, Jesus dizendo: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá e jamais. Mateus 24, 21. Uma pessoa me fez a seguinte interrogação: pastor, por que aprender sobre a grande tribulação? Eu disse: é bom você ficar precavido, porque se acontecer o arrebatamento e você não subir, então você já sabe o que vai acontecer, já conhece por antecedência o que está preparado por este mundo. Será um período de grande angústia para Israel. Meus queridos irmãos, Daniel capítulo 9 fala sobre as semanas de Daniel. São 70 semanas em que Deus havia determinado um propósito para concluir a sua obra profética, o seu calendário profético. E cada dia daquela semana representava ou representa um ano. Então são 7 vezes 7, ou 7 vezes 70, um período de 490 anos, em que Deus havia determinado em concluir o calendário profético. Porém, da 79ª semana, ou da 69ª semana para a 70ª, houve uma interrupção.
quando acontece a morte do Messias, quando Cristo é crucificado. E abre-se no calendário profético de Deus uma lacuna. E esta lacuna é conhecida como tempo dos gentios. E para nós a igreja é conhecido como a dispensação da graça. Como Paulo vem falando em sua carta aos Romanos capítulo 10, 11, sobre a oliveira que não era natural, mas que foi enxertada e passou a ter as benesses da oliveira natural. Neste período da morte de Cristo até o arrebatamento da igreja, os céus está voltado trabalhando pela igreja como a igreja. Então a graça de Deus está sendo disseminada em todas as direções. É conhecido como dispensação da graça ou tempo dos gentios. A grande tribulação é a última semana que falta no calendário profético de Daniel. 69 semanas interrompeu a contagem, faltando uma semana. Segundo os entendidos na teologia e na escatologia, eles afirmam que esta última semana de 7 anos é a grande tribulação. É a grande tribulação. Então a igreja, quando for retirada da terra, dá prosseguimento no calendário profético de Deus das 70 semanas, para a conclusão das coisas referente ao povo de Israel. Durante a grande tribulação, nesse período de 7 anos, será o período do derramar da ira divina, a ira do Cordeiro. Deus então, como diz Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, estará derramando a sua ira sobre a terra neste período. É um período tremendo, de sofrimento inimagináveis para os habitantes da terra. Por exemplo, se o arrebatamento acontecer agora, imediatamente após o arrebatamento começa a contagem da grande tribulação. Agora, meus queridos irmãos, o princípio da grande tribulação, esse princípio será os últimos 7 anos do calendário profético. A realidade da grande tribulação. Daniel fala a respeito da grande tribulação. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 70 semanas de Daniel, pois foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decurso de um período de 70 semanas, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Essas 70 semanas não são de dias, mas de anos. Cada dia da semana equivale a um ano. Então o total das 70 semanas são 490 anos. Como eu vinha dizendo aos irmãos, houve uma interrupção quando Jesus é rejeitado pelos judeus. É rejeitado pelos judeus. Ao ser rejeitado pelos judeus, então se abre no calendário profético a dispensação da graça, e nós entramos aí. E essa dispensação da graça já vai a quase passando um pouco já de 2000 anos, dando a oportunidade para nós, que éramos alheios à promessa, não estávamos vinculados à aliança, não éramos povo de Deus, estávamos distanciados de tudo, e através da graça de Cristo, nós fomos colocados para dentro do projeto de Deus. Agora, você precisa entender que há uma grande diferença entre Israel e igreja. Há uma diferença abismal. O propósito de Deus para Israel é terreno. Lembra que Israel saiu do Egito, até mesmo os patriarcas receberam uma promessa que seriam dono de uma terra chamada Canaã. E eles viveram intensamente esta promessa. E eles saíram do Egito para conquistar essa terra. Agora, para a igreja,
Para aquele judeu que crê em Cristo, para o gentio que crê em Cristo, o propósito de Deus é céus, é a nova Jerusalém. Não é uma pátria física nessa terra, não é um lugar ou em um planeta no universo, não. É para ir na casa do Pai. João capítulo de número 14, você pode ler na sua casa. A despedida de Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E a igreja então terá um papel especial dentro deste calendário profético de Deus. Essa dispensação da graça, como é conhecida, ela está dando a oportunidade para as pessoas crerem no Evangelho, entregarem as suas vidas e serem salvos e fazerem parte da igreja. Então, não se esqueça: plano de Deus, propósito de Deus com Israel, terreno. Plano de Deus, propósito de Deus com a igreja, céus. Agora, se algum judeu crê em Cristo, eles farão parte da igreja. E nós temos Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé e tantos judeus que creram em Cristo e que fazem parte da igreja. E você também faz parte da igreja. Agora, no Antigo Testamento, aqueles que morreram, pastor, receberam uma promessa. Pois bem, lembra que eu falei sobre a fé no ponto futuro e a fé no ponto passado? Como é a fé no ponto futuro? A fé no ponto futuro é que aqueles que creram que haveria de vir o Messias para fazer um sacrifício na cruz, um sacrifício, derramar o seu sangue em favor do pecado deles, eles criam no ponto futuro. Nós que cremos em Cristo, que faz quase 2000 anos ou mais que Cristo morreu na cruz, a nossa fé se ancora no ponto passado. Então, a Bíblia disse: e creu Abraão e foi contado por justiça. O que veio primeiro, a fé ou a lei? Claro que foi a fé. A fé sempre foi primeiro. O evangelho foi pregado no princípio a Abraão, e por fé ele creu. Então, pessoas que tiveram fé no passado, eles creram num sacrifício do ponto futuro, eles também ressuscitarão no soprar da trombeta, e unirão-se à igreja, porque creram naquele que haveria de vir o Messias. Agora, é um tempo determinado pelo Senhor. Encontramos nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, vários textos que fazem alusão a este momento da grande tribulação. Se dará logo após o arrebatamento da igreja. Assim que a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós, o que estivermos vivos para este momento, sermos transformados e unidos com os ressuscitados, subiremos. Neste exato momento começa a contagem da grande tribulação. A igreja não vai estar na grande tribulação. Será que eu posso escutar pelo menos um glória? Eu já disse aos senhores as teorias que existem: o pré-tribulacionista, o meso-tribulacionista e o pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista é aquele que crê que a igreja não vai passar na grande tribulação. O meso é que a igreja vai estar até no meio da grande tribulação. E o pós é que a igreja vai passar toda a grande tribulação. Nós cremos, a doutrina da igreja evangélica, Assembleia de Deus, crê que a igreja não passará pela grande tribulação. E aonde eu ancoro a nossa teoria é que a grande tribulação é a ira do Cordeiro, e nós não somos filhos da ira. Nós não somos filhos. Se é para os filhos da ira, o que nós vamos estar fazendo aqui? Guarda isso no seu coração. Na grande tribulação vai acontecer a abertura dos selos. Lembra que nós fizemos aqui a leitura? O Cordeiro começa a abrir o selo. Começará essa grande tribulação porque são 7 anos, mas a parte mais intensa delas é os 3 anos e meio final. Acontece o arrebatamento da igreja.
Você pode imaginar como este mundo vai entrar em pânico. Como este mundo vai ser um momento, uma grande parcela da população mundial desaparecerá. Você pode imaginar um piloto crente dirigindo ou conduzindo ou pilotando um avião com 300, 400 passageiros, toca a trombeta, o que você acha que acontece? O piloto sumiu. E esse avião? Desgovernado. Imediatamente após o arrebatamento, um caos se instala. O motorista, que eram crentes, desaparece. Você pode imaginar a dificuldade, o problema. As pessoas vão ficar perguntando: aonde estão? Para onde foram? Imediatamente as cadeias de rádio, televisão, internet estarão anunciando para todas as partes. Será o momento mais exclusivo. Atenção, atenção. Acaba de desaparecer uma grande multidão de todas as partes do mundo. As notícias chegam do Japão, da China, da Coreia, vem descendo da Indonésia, vem passando pela África, chega na América Central, chega na América do Sul, desapareceu. Onde estão? Onde estão? Este momento vai acontecer. Este mundo estará numa confusão total e desesperadora. E eles então procurarão explicações. E aí é onde aparecerá dois personagens que nós vamos comentar depois. Um conhecido como o anticristo e o outro como o falso profeta. O anticristo aparece para poder trazer estabilidade no caos que estará reinando sobre o planeta e as nações. Ele vai aparecer fazendo promessa de paz, fazendo promessa de organização, tentando dar uma explicação lógica. E então todos vão aceitá-lo. Do outro lado tem o falso profeta, que é um representante religioso. O anticristo, ele pode tanto ser um governante como um sistema de governo. Ele pode ser tanto um governante como um sistema de governo. Também o falso profeta, ele pode ser uma pessoa, um líder religioso, como uma religião, um sistema religioso. O falso profeta aparecerá trazendo paz e apresentando o anticristo. E então todos estarão abraçando este novo modelo de governo ou este novo líder mundial. Será um momento terrível e crucial, porque ele será aquele que vem para enganar as nações. O propósito da grande tribulação: preparar a Israel para o encontro do Messias. Quando Jesus veio, eles não receberam como Messias. Lembra que na praça, diante de Pilatos, eles gritaram e disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles o rejeitaram terminantemente. Até hoje eles rejeitam. Até hoje eles rejeitam. Jesus não é o Messias que eles estavam esperando. Eles estão esperando o outro Messias. O outro Messias. Só que o Messias que veio no formato salvador. E o Messias que virá no formato de juiz. Quando ele veio, ele trouxe salvação sobre as suas asas. Ele trouxe a graça para inundar os corações. Os judeus não aceitaram. Olha, irmãos, aqui só para a gente se alegrar. Graças a Deus que os judeus não aceitaram. Porque se eles tivessem aceitado, então havia mais esperança. Então o endurecimento deles tornou-se para nós a oportunidade. A oportunidade. Então esse período
É um momento em que Deus estará preparando a Israel para este encontro com o Messias. Este é um dos objetivos. Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos. Imagine, por ter rejeitado o próprio Salvador. Eles não aceitaram a Cristo quando veio trazendo salvação, mas eles vão fazer uma aliança, um contrato de paz com o anticristo. Eles vão assinar este contrato de paz, porque para eles é o Messias que estava sendo anunciado por tempos. E quando chegar na metade da grande tribulação, eles vão descobrirem que eles foram enganados. Porque quem não aceita Cristo, aceitará o anticristo. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. As pessoas falam: olha, a marca da besta está aí, o chip da besta está aí. Esses daí são uns bestas pequenos. A marca da besta, o chip da besta, ou sei lá que besta seja, só vai começar a propagar depois que a igreja for arrebatada dessa terra. As demais coisas é pura teoria da conspiração. E é o número 6. Quantas vezes que uma hora dizia que o número 666 está na mitra de um religioso. Depois, não, é aquela mancha vermelha na testa de Gorbachev. Não, depois não é mais aquilo lá. Depois passou a ser o código de barra. Já não é mais o código de barra, agora é o chip. Já não é mais o chip, eu sei lá o que vai ser. E um monte de crente preocupado em saber qual é o número da besta. É só você olhar no número da sua identidade. Tem muitos bestas que tem um número na identidade e não sabe que é besta, né? Então, meu querido irmão, se despreocupe. Estejamos nós lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para quando a trombeta soar. Eu lá quero saber de besta, irmão. Eu sou inteligente, não vou preocupar com besta. A abertura dos selos e as trombetas durante a grande tribulação. Você pode ler no Apocalipse, você vai ver a abertura desses selos serão tremendo. Então, na metade dos 3 anos e meio, a besta, ela rompe o pacto de paz e marcha para Jerusalém. Marcha para Jerusalém. Este anticristo, essa besta, ele vai entrar no templo. O templo será construído. Você, no panorama de visão da terra de Israel, principalmente em Jerusalém, você vê uma mesquita. Aquela mesquita será removida. Será removida, para que ali se reedifique novamente o templo. Aí você diz: mas em curto espaço? Vocês se lembram esses dias atrás, antes de começar a pandemia, que lá na China eles fizeram um hospital em menos de uma semana. Então a tecnologia de construção hoje, ela é avançada para construir um templo. Nós aqui que não tinha dinheiro, a gente vai fazendo com as unhas. Estamos demorando esse tempo. Mas vocês viram quanto tempo durou a van ali para ser construída? As tecnologias hoje de construção, elas são muito avançadas. Então, ali se levantará novamente o templo. E a besta marchará com seu exército sobre Jerusalém. Entrará no templo. Daniel fala da abominação desoladora, aonde o anticristo instalará um trono dentro do templo e exigirá ser adorado como Deus. Falará blasfêmia contra Deus, dirá coisas terríveis. Esta é o calendário da profecia. Enquanto isso, grandes acontecimentos estarão se desenrolando sobre a terra. Acontecimentos tais, com as aberturas do selo, acontecimentos durante a grande tribulação,
o domínio de Satanás durante a grande tribulação. A Bíblia disse que existe algo aqui que impede a operação do filho da iniquidade, do ministério da oposição. Provavelmente são duas coisas que detêm a Satanás para que não domine de uma forma total e plena: o Espírito Santo e a igreja. Este mundo não está pior porque o Espírito Santo está aqui com a igreja, e a igreja ainda permanece aqui. Ao retirar a igreja daqui, ao retirar o Espírito Santo daqui, Satanás domina tudo. E ele está fazendo de tudo já para conseguir esse domínio. Quanto mais avança os filhos da iniquidade, quanto mais avança o desejo das trevas, mais rápido se aproxima o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento. E eu e você precisamos estar preparados para esse dia. Satanás será lançado na terra, onde estará em ação com seus demônios. Ele não está na terra, pastor? Não. Ele está nas regiões celestes. Daí ele será lançado para cá. E você já imaginou? Se lá das regiões celestes já faz um escarcéu como faz, imagine ele aqui, dando uma volta. O mundo estará sob a influência do poder satânico. João, escrevendo a sua epístola, ele disse: o mundo jaz no maligno. Se hoje há uma inclinação para a maldade tão grande, para as coisas das trevas, imagine-se quando a igreja for retirada daqui. Muitos falam que nós atrapalhamos a vida nessa terra. Eles têm uma paciência conosco. Breve nós seremos retirados. Nós fazemos oposição contra o pecado. Nós fazemos oposição contra a mente diabólica. Há pessoas sendo usadas por demônios no nosso país e em todos os países para colapsar todo o sistema da sociedade. Você acha que esta ideologia de términos sem qualquer nexo, você já não pode mais dizer ele? Não pode não, vou dizer até morrer. Ele, ela. Aonde vamos parar com isso? Esse povo precisa tomar vergonha na cara. Ué. Onde vamos parar com essa situação? Até mesmo multinacionais querem enfiar goela abaixo práticas antinaturais. O errado é você que anda com a Bíblia, que adora a Deus, que louva a Deus e que tem a sua família organizada, homem honesto, pagador dos seus impostos e que ora por essa nação. Errado é você. Certo são aquele pessoal que estão vivendo uma vida de devassidão. Mas Jesus disse: como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. O mundo já está sob essa influência. O poder de Satanás estará por trás de todos os atos do anticristo e do falso profeta. Hoje, Satanás já vem fazendo a sua plataforma para uma manifestação total durante a grande tribulação. Ele vem experimentando os seus experimentos. Hoje nós temos igrejas que são igrejas de Satanás, que eles adoram a Satanás. Temos produtos que fazem propaganda para Satanás. Temos mentes diabólicas que fazem pacto com Satanás. E assim por diante. O diabo, para que você se assuste,
o diabo faz muito sucesso. Tem muita gente que gosta dele. Quando você vê um comentarista de esporte falar que tem certa simpatia por ele, pelo bichano, em rede nacional para que todos escutem, é uma verdadeira apologia e propaganda ao diabo. Em contrapartida, a igreja continua dizendo: Jesus é meu Senhor. E nós vamos continuar, irmão. Vamos continuar dizendo que Jesus é o nosso, não só dizendo, mas vivendo o senhorio dele sobre nós, cada dia, cada momento. Então, uma grande tribulação será um período terrível, esse período da grande tribulação. O início da grande tribulação, a palavra de Deus não fornece a data exata. Quando vai começar, pastor? Não sei. Você fica aí, depois do arrebatamento, e fala para nós. O que vai acontecer com as pessoas que ficarem no arrebatamento? Aqueles que não têm uma vida de conversão, o que vai acontecer com eles? Acontece o arrebatamento da igreja. Jesus disse: estarão na cama o casal, um será levado e outro será deixado. Estarão no campo, um será levado e outro será. Estarão duas moendo na manhãzinha, um será levado e outro será deixado. O que é que Jesus quer dizer com essa fórmula que ele está dizendo, ele está explicando? Ele está dizendo que nem todos serão arrebatados. Nem todos. Para ser arrebatado, você tem que ter nascido de novo. E há evidência de que você é verdadeiramente crente. Porque estar arrolado o seu nome no rol de membros da igreja Assembleia de Deus não te dá o direito de arrebatamento. Fazer parte de uma igreja não te dá, é coisa boa, é uma coisa extraordinária, mas não te dá o direito de arrebatamento. O arrebatamento é para os salvos em Cristo Jesus, que tem a sua vida pautada pela palavra, que crê em Cristo de verdade e passou pela experiência do novo nascimento. Esta é a igreja. Agora, aqueles que vão nos cultos, não tem aqueles que vão no culto, mas não vê a hora que o culto termina para ir embora? Um dos sinais claros de que você não é crente é se a palavra de Deus não chega no seu coração. Se você não quer estar envolvido com as coisas de Deus, se você não ama a Deus de verdade, é uma das formas, dos sinais que realmente está no seu coração e na sua vida, de que você ama a Deus, é que você vive pelas coisas de Deus, você está envolvido com as coisas de Deus. Aí acontece o arrebatamento, vai ficar muito simpatizantes do Evangelho, muitos filhos de crente, que estão aí agarrados na fé do pai e da mãe, achando que a fé do pai e da mãe vai salvá-los. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Aí aquele marido ruim de serviço, a esposa foi embora e ele ficou, ou vice-versa. Esta gente vai saber realmente que aconteceu com eles. Eles ficaram, eles perderam a oportunidade. E agora? Agora eles estão conscientes daquilo que está para acontecer com ele. Está muito consciente. Ou eles aceitarão o número do anticristo, ou eles serão perseguidos e mortos. E mortos. E vai ser muito fácil, porque em todos os lugares haverão comitês que vão descobrir quem não tem a marca. Quem não tiver a marca não pode comprar, não pode vender. Quem não tem a marca não pode viver de liberdade, sair pela rua. Você
Já notou que para fazer muitas coisas você precisa estar inserido na sociedade? Não vai poder. Então essas pessoas serão caçadas, capturadas, levadas diante de um tribunal, e a propositura será: recebe a marca ou então morre. Recebe ou então morre. Muitos vão receber, vão querer a marca, e muitos outros vão preferir a morte. Eles vão morrer. Morrer agora por querer estar com Cristo. Agora, meus queridos irmãos, este governo do anticristo, patrocinado e impulsado pelo falso profeta, como será isso? Isso é assunto para a nossa próxima terça-feira. Então, a grande tribulação é um período de 7 anos de grande sofrimento para aqueles que estiverem neste planeta. Durante a grande tribulação haverá acontecimentos terríveis, desde falta de água, alimentação, racionamento em todas as áreas, e sem contar que meteoros e meteoritos cairão do céu sobre a terra e matarão grande parte da população. O sol esquentará. Você acha calor o dia de hoje, né? Que calor! Não é a grande tribulação, não. É só um calorzinho de verão. Durante a grande tribulação, 50, 60 graus de calor será algo fresquinho nessa terra. Mas graças a Deus que para a igreja Deus tem algo sempre melhor. Amém? Então, meu querido, eu e você estejamos apercebidos, porque este momento se aproxima, e façamos de tudo para chegarmos a escutar o toque da trombeta e sermos levados à eternidade com Cristo Jesus. Ficamos em pé, por favor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos nesta noite estar orando, pedindo a Deus que nos ajude a termos as nossas vidas apegadas a Cristo Jesus, e que nada venha fazer com que a gente desista da nossa jornada. Cristo vem buscar a igreja. Eu não me quero quedar, eu vou com Ele. Na próxima terça-feira vamos falar sobre o governo do anticristo, e você vai entender o que vai acontecer aqui. Momentos terríveis. Se Cristo vier hoje, estejamos preparados para este momento. Tenhamos sempre o nosso coração apegado, com alegria, com paz, e vamos viver com Ele, para Ele. Não vamos desistir da jornada. Tem muita gente desistindo. Quantas pessoas não abandonaram a Cristo, a fé? Mas nós permanecemos. O tempo está passando e nós estamos permanecendo. Não é vão a sua fé em Cristo. Haverá um dia de recompensa. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, viemos diante da Tua presença nesta hora, para adorar o Teu santo nome, glorificá-lo na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer por ter aberto o nosso entendimento para compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Meu Senhor e meu Deus, ajuda-nos, que nunca, jamais venhamos apartar da Tua presença e do Teu caminho.
Meu Senhor, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós aqui presente, a tua igreja, o teu povo, que decidiram andar contigo, estar contigo, em todo e qualquer momento e situação da vida. Meu Senhor, estamos te aguardando numa expectativa muito grande. Desejamos os momentos mais felizes de nossas vidas. Senhor, queremos te pedir por aqueles que ainda não têm uma fé firme, uma decisão plena para contigo, e vive uma vida, Senhor, desleixada espiritualmente. Visita eles, estenda tuas mãos, fala em seus corações. Olha para aqueles que estão desviados, Senhor, que apartaram de ti, da tua palavra, que estão, Senhor, no mundo, no pecado, na miséria, que conhecem, Senhor, a tua palavra. Visita-os nesta noite. Visita-os nesta noite. Se entre nós, ó Senhor, há alguns dos nossos integrantes familiares que estão distanciados de ti, meu Deus e meu Pai, traga-os de volta aos teus pés, assim como fizeste com o filho pródigo. Traga de volta, Senhor, aquele que está alcançando por a live, Pai, que ele possa ser impactado pela tua palavra e que ele possa voltar ao teu redil. Abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo e dá-nos força e fé para seguir adiante cada dia,